Basicamente, existem duas grandes formas da gente entender o mundo. Uma nasce da nossa experiência do dia a dia, da vida como ela é. A outra vem de uma investigação bem mais rigorosa. Às vezes, elas parecem opostas, né? Mas, na verdade, as duas acabam moldando a nossa realidade. Nessa análise, a gente vai desvendar essa diferença, que é fascinante. Para começar, uma pequena provocação. Imagina que alguém precisa de um conselho importante. É mais comum recorrer àquela sabedoria de vida de uma pessoa mais velha, tipo um avô, ou buscar os dados e as análises de um cientista? A resposta para essa pergunta, na real, já diz muito sobre como a gente valoriza cada tipo de saber. E aqui está o ponto central da nossa conversa. Não é que uma forma seja certa e a outra errada. Não mesmo. Tanto a sabedoria popular quanto a pesquisa científica são maneiras super legítimas de conhecer as coisas. O que acontece é que elas funcionam com lógicas e ferramentas, completamente diferentes. Então, como é que se dá essa grande divisão? Bom, de um lado a gente tem o conhecimento popular, que a gente também chama de senso comum. Ele vem do que a gente vive, do que aprende no dia a dia, das histórias que passam de geração em geração. Já do outro lado, o conhecimento científico é construído sobre uma base bem diferente, de método, de organização ou de provas que podem e devem ser testadas por qualquer um. Ok, primeiro vamos mergulhar um pouco no mundo do senso comum. É aquele conhecimento que a gente usa o tempo todo, sabe? Muitas vezes sem nem perceber. Ele é como se fosse o sistema operacional da nossa vida cotidiana. O conhecimento popular é exatamente isso que o nome diz. É o saber que a gente vai acumulando com a nossa própria jornada. Ele vem do que a gente observa, dos conselhos que a gente escuta e daquela intuição que ajuda a tomar as pequenas decisões do dia. É um conhecimento bem prático, direto e, acima de tudo, muito pessoal. As características do senso comum são muito reveladoras. Olha só, ele é superficial, porque se baseia muito na aparência, naquele famoso eu vi, então é verdade. É sensitivo, porque as nossas emoções, o nosso humor, tudo isso influencia o que a gente sabe. Também é subjetivo, porque a experiência de uma pessoa nunca vai ser idêntica à de outra, né? E, por fim, ele é assistemático e acrítico, ou seja, não tem uma lógica organizada por trás e raramente a gente para e se questiona sobre ele. Agora, em total contraste com esse senso comum, a ciência propõe uma abordagem bem diferente. É um caminho mais estruturado, sabe? É um universo com regras próprias para a gente poder chegar no conhecimento. O conhecimento científico, por outro lado, é acumulativo. Uma descoberta serve de base para a próxima. Ele é analítico, ou seja, ele quebra um problemão em pedaços menores para poder entender cada um. Ele tem que ser comunicável, porque um resultado só vale de verdade se outras pessoas puderem testar e confirmar. E, o que é fundamental, ele busca ser preditivo e útil, ajudando a gente a entender o mundo e, claro, a viver melhor nele. Bom, se os dois tipos de saber podem olhar para exatamente a mesma coisa, onde é que está o fator decisivo? O que é que de fato transforma uma observação qualquer em ciência? E aqui vem uma surpresa para muita gente. A diferença não está naquilo que se estuda. Uma planta, o comportamento das pessoas, o clima, tudo isso pode ser objeto de estudo tanto da curiosidade popular quanto da investigação científica. Então o ponto-chave é este aqui. A grande virada de chave é o como. É o processo, a forma de olhar, a disciplina para analisar e a exigência de ter uma explicação que vá muito além da primeira impressão. É a metodologia que transforma curiosidade em ciência. E esse como tem nome e sobrenome: método científico. Dá para pensar nele como um mapa, sabe? Um conjunto de regras e de ferramentas que guiam quem está pesquisando para que a jornada seja rigorosa, transparente e, o mais importante de tudo, verificável. E esse caminho não é aleatório, não. Ele sempre começa com uma investigação sistemática, bem organizada. Depois, ele se apoia no que já se sabe sobre o assunto, que é a tal da fundamentação teórica. E, por fim, vem o passo crucial, a busca incansável pela verificação, ou seja, o teste rigoroso das ideias até que elas se provem sólidas. Mas, afinal de contas, por que é que isso tudo importa? A resposta é que entender de onde vem uma informação nos dá poder. O poder de escolher a lente certa para olhar para cada situação. Então, resumindo os pontos principais, a gente vê que o conhecimento popular se baseia na experiência e é validado pelo sentimento pessoal. Já o científico se baseia num método e é validado por testes objetivos. Um serve para a gente funcionar no dia a dia e o outro para buscar explicações que possam ser verificadas. E o ponto fundamental é esse.
Quando a gente entende se uma afirmação veio da experiência pessoal de alguém ou de um estudo rigoroso, a gente se torna mais capaz de avaliar o mundo. A gente deixa de ser só um receptor passivo e passa a ser um pensador mais crítico, capaz de filtrar o que é ruído e focar naquilo que é verificável. Para fechar, fica uma reflexão. No nosso dia a dia, desde escolher o que comer até tomar uma decisão importante de carreira, qual dessas duas formas de conhecimento costuma pesar mais? Não tem resposta certa ou errada, claro, mas a pergunta por si só já deixa a gente mais consciente do jeito como a gente pensa.